Garrafa, a vinheta do Romanticão. Reflexão do dia. Perto de Tóquio, vivia um grande samurai, já idoso, que agora se dedicava a ensinar o Zen budismo aos jovens. Apesar de sua idade, corria a lenda que ele ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um guerreiro conhecido por sua total falta de escrúpulos apareceu por ali. Era famoso por utilizar a técnica de provocação. Esperava que seu adversário fizesse o primeiro movimento e, dotado de uma inteligência privilegiada para reparar os erros cometidos, contra-atacava com velocidade fulminante. O jovem e impaciente guerreiro jamais havia perdido uma luta. Conhecendo a reputação do samurai, estava ali para derrotá-lo e aumentar sua fama. Todos os estudantes se manifestaram contra a ideia, mas o velho aceitou o desafio. Foram todos para a praça da cidade e o jovem começou a insultar o velho mestre. Chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou todos os insultos conhecidos, ofendendo inclusive seus ancestrais. Durante horas, fez tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro retirou-se, desapontado pelo fato de que o mestre aceitara tantos insultos e provocações. Os alunos perguntaram: como o senhor pode suportar tanta indignidade? Por que não usou sua espada, mesmo sabendo que poderia perder a luta, ao invés de mostrar-se covarde diante de todos nós? Se alguém chega até você com um presente e você não aceita, a quem pertence o presente? Perguntou o samurai. A quem tentou entregá-lo, respondeu um dos discípulos. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos, disse o mestre. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava consigo. Moral da história: a experiência vale mais que a impetuosidade. Chico Barreto hoje aprofundou-se, foi numa tradição milenar, Paulo Moura. Samurais no Japão eram endeusados, eram os representantes máximos da força, da agilidade, da inteligência, da defesa e da ordem, certo? Ser um samurai era ser um ser diferenciado, um ser acima de qualquer outro. O samurai impetuoso, nervoso, voraz, agressivo, que jamais havia perdido uma luta, ele representa a impetuosidade natural do jovem. O jovem que gosta de confrontar, o jovem que gosta de desafiar-se e desafiar aos outros. Muito mais, como a gente diria nos velhos tempos, para contar farofa do que para realizar. Enquanto alguém mais experiente, que já passou por isso, não estava mais para contar farofa, estava para dar exemplo. Paulo Moura, eu vou começar por você hoje. A obrigação, certo? Eu ia dizer responsabilidade, eu vou trocar por obrigação dos mais jovens. É uma situação e eles têm muito que aprender, mas de nós mais velhos, de nós mais experientes, de nós samurais, ela é aquela de fazer uma reflexão. Quando se disse aí no mais velho, a raiva você tem que controlar. Então, o mestre, apesar de desafiado, da tentativa de humilhação, se segurou. Nós temos responsabilidade, portanto, Paulo Moura, por esses desafios do dia a dia? Verdade, Luiz, nós temos sim. Nós que temos uma certa idade, já passamos, não somos mais jovens, temos o poder, temos que ter o poder de segurar, não a nós próprios, mas as pessoas que estão do nosso lado também, que são mais jovens, são impetuosos, que querem fazer coisas que a gente pode dizer, olha, para aí, aquela famosa frase dos conta até 10, né? Conta até 10, reflete e age. Então a gente não deve agir por impetuosidade, né? Com impetuosidade. Nós devemos agir pensando na razão, né? Na razão, e devemos dar um passo de cada vez
E Chico lembrou aí, você falou dos samurais, eu lembrei da Arte da Guerra, aquele famoso livro, Sim. né? Que é de um samurai, que é Sun Tzu, do chinês, né? Que ele ensina que é brilhante, né? Que diz que o general inteligente não é aquele que sabe avançar, que sabe só avançar, é aquele que sabe ver a hora de recuar. Perfeito. Esse é o general inteligente, Pra né? arrebanhar Para arrebanhar as forças e voltar a atacar. e voltar a atacar. Então eu acho que é isso Chico que nós Barreto. temos essa. Eu pegando um gancho do que o Paulo acabou de dizer, tentando fazer um contraponto. Proteger demais os jovens, proteger demais os impetuosos, sem fazer com que eles também sofram, sem fazer com que eles observem seus erros do dia a dia. É errado? Ou você deve deixar que eles se submetam às falhas, aos fracassos, para poderem repensar suas atitudes? Luiz, eu acho que passando por caminhos tortuosos é que eles aprendem a vivência mais na frente, né? Bom, eu concordo. Eu acho que o Paulo, a gente tem responsabilidade sim, certo? Talvez a gente tenha muito mais responsabilidade, até aquela de dizer, opa, agora eu não posso lhe proteger, agora eu não posso lhe segurar. Eu acho que a pessoa mais idosa, Luiz, ele tem que dar exemplos, né? Exemplos que são ensinamentos daquilo que você já vivenciou, já passou e já aprendeu. Você vai dar exemplos. Agora, tirar ele do caminho deixa ele quebrar um pouquinho a cara para aprender. Você concorda, Paulo? Eu penso, veja, Concordo. eu tenho 2 filhos que amo e que faria, eu acho que tudo por eles, certo? Mas nesse tudo está em deixá-los também quebrar a cara para aprenderem, já que potencialmente algumas vezes eu não vou conseguir convencê-los, certo? A minha fala, a minha imposição, pode chegar o momento, são jovens de 20, 21 anos, que eu não posso não segurar mais, deixa quebrar a cara para eles aprenderem. Então, eu vou nessa linha também, vamos conversar até onde dá, chega uma hora que não dá para conversar, vá e sofra, e talvez eu lhe receba de braços abertos, certo? Mas também não pode dizer, você errar, qualquer coisa eu estou aqui. Aqui para perdoar, né? Como é que você pensa? Você que tem uma filha aí, adolescente. Dizem que nossos filhos só precisam da gente até quando nos pedem a mão para atravessar a rua, né? Enquanto eles estiverem pedindo a mão para atravessar a rua, eles estão pressionando a gente. Quando eles conseguem atravessar sozinhos, é porque eles já estão caminhando para isso, né? Sem aquela dar seus próprios passos. Eu também concordo com você. Eu acho que a gente deve proteger, deve ensinar, que a gente não pode botar nos braços toda hora, mas deve ensinar, e eles vão escolher os caminhos deles, assim como nós escolhemos os nossos, né? Claro que a gente deve proteger o mais possível, deve dizer, olha, vai por esse caminho que eu já vi que esse caminho é melhor. Mas se ele não quiser ir por esse caminho, for por outro, a gente tem que, como você diz, nem sempre pode resguardar e receber de braços abertos. Também tem que fazer a crítica e também tem que, às vezes, punir.